Carvalho, eu sou químico formado pela Universidade Federal de Lavras e eu não fiz mestrado. Logo que eu terminei a graduação, eu fui aceito no programa de doutorado do Instituto de Química da Unesp, em Araraquara, e eu fiz um doutorado em cotutela entre o IQ Unesp e a Universidade de Paris 11. Então eu fiquei 2 anos no IQ Unesp e 2 anos na França. Passava parte do doutorado aqui e lá, fazendo idas e vindas. E na França eu fiquei num laboratório síncrotron. A minha formação, a minha área de especialidade são técnicas de espectroscopia por raios-x. Entre elas, a espectroscopia de absorção de raios-x e a espectroscopia de fluorescência de raios-x. Mas na verdade essa pegada para o lado dos raios-x começou quando eu estava no final da graduação. No último ano da graduação, eu fui selecionado para um programa de estágio do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron aqui do Brasil. E aí, depois desse estágio, eu tive certeza do que eu queria fazer e aí parti para o doutorado. Logo que eu terminei o doutorado, eu fui partir para um pós-doc na Alemanha, onde eu fiquei 3 anos, trabalhando como assistente de um professor, usando essas ferramentas que eu havia aprendido no doutorado para estudar catalisadores, para estudar como é que algumas substâncias ou nanopartículas aceleram reações químicas. E aí eu vim para o Sena em abril de 2015. Desde então eu sou professor aqui. Aqui no Sena eu trabalho na divisão de desenvolvimento de métodos analíticos nucleares, métodos ou técnicas analíticas nucleares, que é chamada DVTech. E nós implantamos uma nova linha de pesquisa com a minha chegada. Eu tinha essa experiência com espectroscopia por raios-x e isso já era uma coisa consolidada aqui no Sena, pelo menos a parte de fluorescência de raios-x, mas eu vi a oportunidade de combinar o uso das técnicas de fluorescência e absorção de raios-x para investigar como é que as plantas absorvem, transportam e metabolizam nutrientes. Então havia assim um plantel de ferramentas de raios-x disponíveis aqui no Sena, bastante gente muito competente na área de nutrição, mineral, fisiologia de plantas, mas o que não havia era a combinação dessas duas coisas. Como eu tinha experiência com nanomateriais, eu também decidi investigar como é que as plantas absorvem ou interagem com esses nanomateriais. Então a nossa pesquisa tem 2 focos: desenvolvimento de métodos, procedimentos e know-how, savoir-faire, usando espectroscopia por raio-x para investigar o metabolismo das plantas e o uso de nanomateriais na agricultura. Tanto numa vertente para usar esses materiais na nutrição mineral de plantas, como verificar se eles podem ser bioestimulantes. Porque já existe há cerca de 10 anos bastante gente investigando a interação entre nanomateriais e plantas, mas a maior parte das pessoas tem investigado isso com viés toxicológico. Então, e às vezes com aplicando doses de nanomateriais muito altas, que fogem assim da realidade. São doses que dificilmente vão ser encontradas na natureza. E as conclusões desses trabalhos são quase sempre que nanomateriais são tóxicos. E a gente acredita que não é bem assim. Os nossos resultados têm mostrado que não é bem assim. Dependendo da dose, eles podem até estimular o desenvolvimento das plantas. Doses mais realísticas ou doses baixas. É o que eu costumo dizer, tem um personagem na química muito conhecido chamado Paracelso.
Então, ele dizia que a diferença entre remédio e veneno é a dose. No laboratório hoje nós temos, sob minha supervisão, 4 doutorandos, 3 mestrandos e 4 ou 5 estagiários. Além disso, nós temos um técnico de nível superior, que é o Eduardo, que já trabalhava aqui no laboratório antes de eu vir, que é assim, meu parceiro. Assim, trabalhando uma equipe legal. Então, o nosso trabalho tem uma vertente de pesquisa fundamental, por exemplo, entender como é que os nutrientes são absorvidos, como é que eles são metabolizados. Isso vai eventualmente levar ao desenvolvimento de fertilizantes melhores. As plantas gastam muita energia para absorver os nutrientes. Então, se a gente conseguir entregar para a planta algo que ela queira ou algo que seja fácil de ser absorvido, algo que fique menos retido no solo, o investimento energético dela para retirar o nutriente vai ser menor. Consequentemente, essa energia que sobra pode ser transformada em grão, pode ser transformada em biomassa. Então, é possível que esses resultados de pesquisa fundamental levem a resultados mais aplicados, vai subsidiar o pessoal da pesquisa aplicada. Mas nós também estamos tentando usar essas ferramentas, por exemplo, espectroscopia de fluorescência de raio-x, para fazer diagnose do estado nutricional das plantas em vivo, ou para a possibilidade de embarcar isso em máquinas agrícolas para fazer a análise de solo. Enquanto a máquina está ali no campo, você analisar o solo e verificar o que precisa ser colocado naquele solo, como corrigir o solo para manter os níveis adequados de fertilidade, ou analisar os grãos que estão sendo colhidos. Eu vejo que em um horizonte de poucos anos, décadas, assim, poucas décadas, soja, milho, arroz, trigo vão ser valorados não por massa, mas pela quantidade de nutrientes que eles têm. E aí você imagina uma máquina, você está colhendo e já fazendo análise do estado nutricional, da quantidade de nutrientes que tem nesses grãos. E a fluorescência de raio-x pode fazer isso. Então, nosso trabalho tem uma vertente fundamental de entender os fenômenos mais básicos que acontecem dentro da planta, mas nós também temos um pé na aplicação. E para isso a gente colabora com o pessoal da engenharia. Logo que eu fui contratado, na verdade antes de eu ser contratado, eu era postdoc na Alemanha, apareceu a vaga aqui, eu vim, fiz o concurso e passei, o resultado saiu na mesma semana. E aí o professor Chico Krug, que é assim, decano do departamento, eu acho que pelo tempo de titulação, não de idade, mas pelo tempo de titulação, ele é um dos mais velhos do departamento, ele me chamou para conversar. Ele e o professor Fábio Rocha, que era o chefe do departamento, da divisão. A gente chama de divisão, mas é um departamento. Na época me chamou para conversar e falou assim, e agora? O que você está pensando em fazer? E eu trouxe a ideia dos nanomateriais, que era algo que eu já trabalhava, assim, catalisadores automotivos. Dentro do escapamento do carro de todo mundo tem nanopartículas, e o trabalho dessas nanopartículas é acelerar a decomposição, por exemplo, de monóxido de carbono, de moléculas de hidrocarboneto que não foram queimadas. E eu vi que tinha gente investigando isso, a interação disso com plantas, mas como eu disse, com esse aspecto toxicológico. E aí comentei com eles, eles legal, gostaram da ideia, e eu comecei a preparar um projeto. Isso eu ainda estava na Alemanha, comecei a preparar um projeto jovem pesquisador. O objetivo era submeter para a FAPESP. E nesse meio tempo eu conheci um professor na Universidade Livre de Amsterdã, chamado Cornelis van Gestel, e estive lá, conversei com ele, apresentei a ideia e ele topou participar. Então tem esse parceiro nos Países Baixos, o professor Krug, a professora Adriana Martinelli, aqui do Sena também, e aí nós formamos uma equipe, junto com o Eduardo, que já estava aqui no laboratório, e submetemos. Eu fui contratado
2 semanas depois, submetemos o projeto para a FAPESP. Então, não cheguei aqui para começar a escrever o projeto. Então, chegamos com o projeto pronto, fui contratado, submetemos. E a FAPESP aprovou. E quando a FAPESP aprovou o projeto, foi assim, um valor, uma suma considerável, a gente conseguiu comprar um equipamento para fazer microanálise de fluorescência de raio-x. Então, nós temos um equipamento, temos 3 no Brasil, que permite que a gente venha com um feixe de 30 micrômetros, quer dizer assim, 1/3 da espessura de um fio de cabelo, e analise áreas muito pequenas, faça mapas. E essas análises permitem identificar e quantificar a composição química daquela região. Então, com isso a gente tem, por exemplo, aplica uma gotícula de fertilizante na folha e avalia se isso está sendo absorvido, sendo transportado, ou coloca uma planta viva dentro do equipamento e aí usa um feixe, por exemplo, 1 milímetro, e vai avaliar a velocidade com que os nutrientes estão passando pelos tecidos das plantas. E diferentemente do resto do mundo, nós estamos sempre fazendo isso com as plantas vivas, fazendo espectroscopia com a planta viva, para entender os fenômenos enquanto eles estão acontecendo. Porque quando eu corto um pedaço de tecido vegetal e levo para um microscópio eletrônico de varredura, ou faço uma análise química, eu estou olhando uma fotografia de um determinado momento. É completamente diferente se analisar o processo enquanto ele está acontecendo. E aí a FAPESP comprou a ideia, e o dinheiro da FAPESP que permitiu a gente comprar esse equipamento e fazer várias parcerias, porque é um equipamento que roda em sistema multiusuário, então tem gente que quer usar, vem aqui, usa, tem pessoas que querem estabelecer parceria conosco, então se tem possibilidade e é do nosso interesse, a gente acaba trabalhando junto. E a FAPESP também financiou o curso de mestrado, hoje tem 2 alunos de mestrado que são bolsistas da FAPESP, e é o dinheiro que a gente mantém assim para rodar o laboratório no dia a dia. Além do apoio da FAPESP, nós temos hoje um projeto CNPq universal em andamento para avaliar a possibilidade de uso de elementos terras raras na agricultura. Na China o pessoal já tem feito isso há algum tempo, mas são resultados controversos, ninguém sabe se funciona ou não funciona. Que são elementos que as plantas não precisam, não são elementos essenciais, pelo menos o que a gente sabe hoje, no princípio não são elementos essenciais, mas que as plantas respondem. Então tem um aluno que faz mestrado hoje, a gente chama de casca, o Eduardo, e ele fez o TCC dele avaliando o efeito desses elementos em feijão. Eram resultados muito promissores. E aí nós decidimos aprofundar e ele está fazendo o mestrado agora em soja para aplicação foliar desses elementos terras raras. Então, além da FAPESP e do CNPq, a gente tem conseguido interagir com a iniciativa privada, o que é bom, porque o pessoal vem com assim, abordagem muito pragmática. Logo que eu fui contratado, era para interesse, o projeto da FAPESP era para investigar a interação entre nanomateriais e plantas, eu fui ver se tinha alguma coisa no Brasil. Então, tem gente trabalhando com nanomateriais, toxicologia, mas pouca gente trabalhando com isso na área de plantas. Mas tinha uma empresa chamada Agrichem. E aí eu escrevi, mandei um e-mail, 2 semanas depois chegou um pessoal aqui, da Agrichem. Você também vai trabalhar nisso? E aí hoje nós temos um estagiário que trabalha em projetos em parceria com a Agrichem, e é um estudante de graduação que estuda física aqui no IF e é pago pela Agrichem. Além da Agrichem, nós temos projeto em parceria com a Agrivale, também tem um aluno de graduação que é pago pela Agrivale, toca projeto em parceria, e mais um aluno de graduação também da física, que é pago pela Nutriceller, também para investigar absorção foliar, transporte de nutrientes. Então, assim, a gente tenta combinar os nossos estudos fundamentais de absorção e transporte e, ao mesmo tempo, tentar ajudar as empresas a desenvolverem formulações melhores, que aumentem a produtividade. Eu tenho vários colegas que também estão começando a carreira em diversas instituições. Aqui no Sena, às vezes eu falo a palavra sorte, mas
acho que não é a palavra mais adequada, eu recebi muito apoio, desde os colegas da divisão, do departamento, com relação ao espaço, recurso. Então, na divisão, por exemplo, na reunião, na primeira reunião que eu participei no departamento, os colegas alocaram parte dos recursos para me ajudar no início, enquanto eu ainda não tinha nem recurso FAPESP, nem recurso CNPq, nem recurso de empresa. A professora Tsai, que é a diretora do SENA, ela me deu na época o equivalente a um universal de CNPq, são 30 mil reais, ela chamou de enxoval, para começar o laboratório. Então, com o dinheiro do departamento, nós compramos computadores, a gente não tinha, e com o dinheiro que a professora de SAI, diretora, nos deu, também foi que nós começamos as atividades. Por exemplo, a sala de crescimento de plantas que a gente tem foi construída com parte desses recursos. Então, o que eu costumo dizer é que aqui no SENA nós não temos desculpa para não fazer ciência do mais alto nível. Porque temos a FAPESP, tivemos apoio de todos os lados. E agora, esse ano tivemos os primeiros resultados publicados do grupo. Assim. Então, resultados que demoraram para sair, mas resultados bastante consistentes, repetimos para ter certeza. Mas está indo bem. É desafiador, mas acho que a gente está indo num caminho bom. Eu costumo dizer que a direção é mais importante do que a velocidade. E eu acho que a gente está indo na direção certa.